Os traumas de infância, eles podem conversar com você todos os dias da sua existência. Sabia disso? Os traumas são aqueles acontecimentos que doem, sabe? Dá aquela fisgadinha assim e se fazem presentes até os dias de hoje. Mas nem sempre são conscientes. Tudo que passamos na infância se manifesta na vida adulta, nas nossas escolhas, no nosso corpo, nas relações, em fobias, medos, pânicos, doenças, etc. Como eu sempre falo nas lives, né, o pessoal que acompanha aí já sabe disso. A vida adulta é a fatura do cartão de crédito que chegou para a gente pagar. Ficar rasgando o boleto achando que isso vai quitar a dívida, pelo contrário, faz aumentar os juros cada vez mais. Ou seja, quanto mais tempo você vai empurrando todas essas questões, vai empurrando ali com a barriga, né? Ou vai empurrando para debaixo do tapete, mais fortes os sintomas vão se tornando. Então, o que acontece na sua infância, né? Na nossa infância, na infância de todo mundo, nos marca de forma profunda. Por quê? O período infantil é uma parte, pessoal, muito, muito importante e que garante o início daquilo que chamamos de vida. É como raízes que começam a se fortalecer naquele momento e que se desenvolvem pela sua vida inteira. Os traumas de infância são experiências vividas, né, desde o útero, né, ali dos 0 anos até aos 12 anos, mais ou menos, que é a fase onde a mente está em formação. A mente da criança é como uma esponja que vai ali absorvendo tudo o que acontece ao redor dela. A mente vai registrando tudo. E na vida adulta, chega a conta para a gente pagar. A criança ainda não tem capacidade cognitiva para analisar situações. A criança não sabe o que é certo e o que é errado. Justamente porque a mente está em formação. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim? A criança sabe sim o que é certo e o que é errado. A criança pode ter uma noção sobre isso, de saber o que é certo ou errado, mas ela não sabe tudo, porque justamente a mente dela ainda não tem essa função de analisar totalmente formada. A mente só vai terminar ali, né, de se formar, de se fechar, entre 21 e 25 anos. Alguns pesquisadores falam que é aos 21, outros falam que é aos 25. Então, é nessa margem aí, entre 21 e 25 anos. Por exemplo, para você ter uma ideia disso que eu estou falando. Quando eu era pequena, eu tinha por volta de 3, 4 anos. Pode parecer estranho, gente, mas eu lembro disso nitidamente. Na casa da minha mãe, tinha uma pessoa que trabalhava lá e cuidava de mim e do meu irmão mais novo. Hoje ele é meu irmão do meio, mas na época só tinha nós dois, né? Não tinha o meu irmãozinho. Essa pessoa cuidava da gente enquanto os meus pais trabalhavam. E eu lembro que volta e meia ela convidava as amigas dela para ir lá na casa dos meus pais. E como eu era grandinha já, né? Eu tinha por volta de 3, 4 anos, já falava, né? Ela me trancava no quarto e vivia me beliscando. Gente, eu lembro da mão dela, para vocês terem uma ideia. Eu lembro os detalhes da mão dela. Ela usava esmalte vermelho. Eu lembro nitidamente. E sem fazer hipnose, eu lembro disso. Por isso, até hoje, me dá uma coisa ruim quando eu vejo esmalte vermelho. Dá ainda aquela coisa assim, sabe? Um desconforto. Isso mostra, né, que tem alguma coisa ali. Né? Mas no meu caso é consciente, né? Eu lembro disso. Se te dá um desconforto e você não sabe, né, só vê alguma coisa ou sente o cheiro, enfim, e te dá um desconforto, provavelmente tem alguma coisa relacionada, né, algum trauma relacionado a isso que você está vendo, que você está escutando, que você está cheirando. Por isso que muitas vezes dispara um gatilho, né, você começa a passar mal e você não sabe. Bom, então, ela me trancava no quarto e me beliscava, me batia, ela me ameaçava. Ela falava assim, se você contar
seu pai ou para sua mãe que as minhas amigas vêm aqui, eu vou matar eles e a culpada vai ser você. Ela só fazia isso comigo, não fazia com meu irmão, porque, enfim, ele era um bebê e só dormia. Então, não tinha perigo dele contar para ninguém. Ele ficava no carrinho junto com ela e com as amigas dela. Só eu que ficava no quarto e ainda não podia chorar, não podia gritar, porque ela me ameaçava. Eu não sei quanto tempo ela trabalhou lá, eu não sei quanto tempo que essa cena se repetiu, isso eu não lembro, não lembro o tempo. Os meus pais, eles só ficaram sabendo disso porque a minha avó foi ficar uns dias lá na casa deles, né, para conhecer o meu irmão que tinha nascido, e ela ainda não tinha conhecido ele. E eu também não lembro quantos meses ele tinha quando a minha avó foi lá. E foi aí que ela viu, né, o meu braço estava todo machucado, estava todo marcado, e perguntou o que era aquilo. E para minha avó eu contei. E talvez você esteja se perguntando, nossa, mas por que eu contei para minha avó e não contei para os meus pais? Porque a mente da criança entende tudo literalmente, assim como o subconsciente. E a mulher falava para mim, se você contar para o seu pai ou para a sua mãe, eu vou matar eles. Mas ela não falou nada sobre a minha avó. E ali no meu auge, né, dos meus 3, 4 anos, eu devo ter pensado, né? Para minha avó eu posso contar, porque ela não ameaçou a minha avó. E aí eu acabei falando. Entende? A criança não tem noção para analisar. Obviamente que a mulher não ia matar ninguém. Mas como a mente da criança está ali se formando, ela não tem capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Ela não tem capacidade de saber o que é bom ou o que é ruim. Entende? É a mesma coisa, você está numa avenida e do outro lado está o seu filho. Se você for lá e falar, vem aqui com a mamãe, a criança atravessa sem olhar a rua, porque ela não tem noção do perigo. E é justamente por isso que, infelizmente, acontecem muitos casos de abuso também durante a infância. E é importante você entender que abuso não é estupro. Algumas pessoas, quando escutam sobre abuso na infância, pensam que é algo violento, mas não é. 99% dos casos não tem violência, pelo contrário. A maioria dos abusos ocorre por uma pessoa de confiança da família. E essa pessoa, geralmente, na frente dos pais, né, trata a criança bem. Por exemplo, ela fala mais ou menos assim: se você deixar o tio encostar em você, o tio vai ali comprar o doce que você gosta. Mas isso é um segredo nosso, tá bom? Você não pode contar para o seu pai nem para sua mãe o que a gente está fazendo, tá bom? E aí a criança faz isso, ela fica quieta, porque ela não sabe. A criança pensa que é um carinho que ela está ganhando, além do doce. Isso é só um exemplo, tá bom? Para você entender como que ocorre um abuso. Ou então, outro exemplo, que também é bem comum nos meus atendimentos, quando a criança está dormindo. O adulto vai lá, passa a mão no corpo dela, ou pede para ela sentar no colo e fica passando a mão. A criança não tem noção. Ela só vai começar a entender o que realmente aconteceu na adolescência. Por quê? É na adolescência que começa a formação do consciente, que começa a formação da parte racional. E aí, ela vai se sentir culpada por ter aceito tudo aquilo e não ter falado nada para ninguém. Vai se sentir a pior pessoa do mundo. O problema é que tudo isso, né, que você passou na sua infância desencadeia medos, receios, ansiedade e descontroles emocionais. Manter uma vida tranquila e comum acaba se tornando muito difícil na presença desses traumas, seja eles conscientes ou não.
É importante você saber que muito do que te trava nos dias de hoje podem ser reflexos antigos de dores não curadas. E quando eu falo em traumas, não é só traumas sexuais, mas psicológicos, né, como o que eu vivi, ou agressões, né, também estão todos relacionados ali. Então é importante você entender também que esses traumas da infância, eles nem sempre vão se manifestar da mesma forma nas pessoas. Muito pelo contrário. Tudo vai depender da forma que a mente interpretou o que aconteceu. E é por esse motivo que existem situações que traumatizaram muito algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, não causaram nada além de desconforto para outras. Entende? Às vezes a pessoa passou pela mesma situação. Para algumas, aquilo, meu Deus, é horrível. Para outras, não.